tem que se lhes introduzir, iniciar na via da investigação científica. Porque muitas das coisas, muitas das vezes, o que aconteceu com a contratação dos docentes? No tempo de Agostinho Neto, havia uma barreira para a entrada de professores. Todo professor tinha que ter a nota 14 para entrar para a docência. E muitos não tinham a nota 14. E como é que entraram? Entravam como investigador. Mas não era investigador. Portanto, é o que nós estamos a viver agora. Ele entra na carreira do investigador, mas não é investigador. Só uma forma de entrar para poder lecionar, porque não tinha nota 14. Então nessa altura, os nossos próprios investigadores. Então, podemos concluir que estudos concretos da escola superior não existe. Não existe. E como é que estamos diante da extensão universitária, uma vez até termos naquele espaço, por exemplo, muitos aspectos históricos, culturais, e como é que a instituição, no caso, tem interagido com as comunidades? Estamos aqui a falar em matéria da extensão universitária. Como é que estamos diante dessa questão? Por exemplo, trabalhos concretos que os estudantes fazem. E aqui relaciono a questão também das monografias. Que linhas de pesquisa os estudantes exploram da Escola Superior Pedagógica de Mbanza Congo? Quais são as linhas de pesquisa? As linhas de pesquisa aqui são várias. Em termos gerais, eu posso dizer que temos a ciência da educação e ciências econômicas. Cada professor aqui tem a sua linha de pesquisa. Então, nós publicamos as linhas de pesquisas anualmente e os estudantes vão escolher os seus temas tendo em conta as linhas de pesquisa dos docentes. Quando nós constituímos também as bancas, à exceção do presidente, porque o presidente tem que ser um professor, tem que estar na categoria de professor, e somos poucos professores, e o arguente e o próprio professor tem que ter, o tema tem que estar na linha de pesquisa desse pessoal. Portanto, eu próprio trabalho na linha de pesquisa de matemática e informática, matemática, informática e metodologia do ensino da matemática, ou seja, didática da matemática. Existem outros professores que têm outra linha de pesquisa, portanto, são várias linhas de pesquisas. Mas não há nenhum trabalho de fim de curso que esteja fora da linha de pesquisa. Tem que estar dentro das linhas de pesquisa. E, doutor, que destinos é dado às monografias? Uma vez que tem... Que destinos é dado às monografias? Nós tivemos um encontro, ultimamente, creio que foi em dezembro, para nós avaliarmos o que realmente se faz com as monografias. Se realmente é necessário terminar o ensino superior defendendo uma monografia. Porque muitas das monografias tornaram-se copy-paste. E muitas das monografias, essa é a luta que nós estamos fazendo, tornaram-se cópia, ou seja, o professor faz e o estudante vai defender. Portanto, nós temos essas situações. Aqui onde eu estou sentado, aqui ao meu lado, tem várias monografias que são plágios, que nós tivemos que cancelar. Portanto, é necessário continuarmos com isso, com monografias. Eu defendo uma ideia, por exemplo, ciência da educação. Vão à monografia somente os estudantes que tenham uma média final de 16 para cima. O resto defende uma aula. Porque qual será a profissão dele? Professor. Então tem que defender uma aula diante de um júri. Um professor da ciência dele, da disciplina, um psicólogo, um professor de didática dessa ciência e um professor de pedagogia. Tem que defender esse trabalho. Numa sala de aula, como é que ele vai se comportar? Talvez diminuiríamos esse problema de plágios,
esse problema do professor fazer a monografia e entregar aos estudantes, ou vender aos estudantes, isso é que nós queremos eliminar. Estamos a falar Mas, de uma possível corrupção. sim, Estamos a falar de uma possível corrupção na escola superior. quando o professor faz e vende, porque sabe-se que o estudante não pode pagar a monografia. Não pode, não deve. Qual tem sido o tratamento que é dado a esses professores? Porque me parece que estão identificados. Que tratamento é dado a esses professores? Esses professores não estão localizados. Nós só temos informações que existe isso. Mas o que acontece? Para que haja tratamento, tem que haver denúncia. E os beneficiários são quem? São os estudantes. E não denunciam. Uns só vêm falar. Não, o professor fulano que já foi, ela vendia coisas. Mas quando vendia, você não dizia nada. Está aqui presente, vende, mostra-me, diga-me quem está vendendo. Nós protegemos a imagem do estudante. Mas mesmo assim, não. O estudante não consegue denunciar o próprio professor. Agora, realmente, sim, nós tivemos um caso de um professor que enveredou por esse caminho. Infelizmente para ele, quis corromper o próprio decano, que fazia parte da mesa. Infelizmente para ele. E esse professor foi expulso. O ano passado. Nós informamos a reitoria, informamos a parte do professor e o professor foi expulso. Por quê? Doutor, que mecanismo? Diga. Sim, pode avançar. Que mecanismos é que futuramente se pode adotar para contrapor essa situação? Eu não sei como é que nós podemos fazer, o que é que nós podemos fazer. Para o plágio, nós estamos a criar uma base de dados onde vamos colocar todas as monografias, os seus resumos. Infelizmente, vai ser difícil conseguir detectar. Agora, para as universidades onde nós passamos, e, por exemplo, a Universidade de Liverpool tem um programa, quase todas as universidades de renome têm um programa para detectar o plágio. Você coloca o seu texto e ele diz que essa frase está no meio. Portanto, nós não temos isso. E isto custa um valor de dinheiro. Nós não temos, neste momento, possibilidade para comprarmos essa base de dados. Então, vamos ter que fazer uma base de dados manual, colocarmos essas monografias e irmos discutindo, debatendo. Doutor, penso que a relação a esse é um software que, no fundo, pode ser encontrado por ali. E existem categorias. E mesmo se tivermos de aceder à internet, facilmente podemos encontrar que é introduzir o texto antes de ser defendido. Penso que é uma questão de fazer um estudo do mercado e encontrar esse software, e penso que não está a ser tão caro, né? E para não continuarmos a ter trabalhos sem a mínima qualidade. Penso que se pode fazer um levantamento no mercado. O Turnitin, o software que eu estou a me referir é o Turnitin. O Turnitin são $72 mil. No, $1.000. Liras no mercado, que é um software de gama. Portanto, esses plágios que nós encontramos foi mesmo na internet, colocar alguma parte do texto e consegue-se ver algumas monografias onde foram tiradas essa parte. Lembro-me que outros casos foram mesmo por experiência. Quem participa na banca leu o trabalho. Mas depois vem um trabalho a posteriori e você já se lembra do trabalho. Não, eu já li trabalho igual, similar a este. Então vai buscar. Quando compara, é a mesma coisa, só mudaram o título e o tema. Portanto, e esses professores e estudantes, nós estamos à responsabilidade de ensinamento.
doutor Massado, quem são, ou seja, que critérios concorrem para alguém orientar uma monografia? Todos os professores orientam monografias? Em princípio, todos os professores orientam a monografia. Todos. Mas nem todos podem ser presidente de uma banca de monografia. Ou um argumento. Porque Mas, o regulamento que nós não sim, tem limitações para os docentes. sim, mas também aquilo que é a prática docente, pelo menos estamos vindo a acompanhar, nem todos, eu pelo menos sou desse que defende a sua opinião, que nem todo professor deve orientar monografia. Sabemos as insuficiências que há também em termos de metodologia de investigação científica. E Não, nem tem... todos. Portanto, estamos a dizer, esses professores não deviam estar aqui na universidade. Não deviam. Não percebemos. Então, estás a me dizer que esses professores não deviam estar aqui na universidade. Bem, dali depois, daí que também surge a nossa questão. Qual tem sido a formação continuada desses professores em matérias de metodologia de investigação científica? Tem havido seminários, sim ou não, em matéria de orientação, seminários de orientação? Qual tem sido, por exemplo, os critérios que os professores usam para orientar? Tem havido um acompanhamento, por exemplo, da parte da direção da instituição, daquilo que é o cumprimento dos prazos, por exemplo, os métodos, por exemplo, de orientação desses professores com os respectivos estudantes? Porque estamos a falar de uma questão, por exemplo, financeira, né, que tem havido essa questão. Também podemos falar, por exemplo, de outras questões, por exemplo, vamos falar também de envolvimento, por exemplo, sexual também, né? Se é que, por exemplo, no caso das estudantes, se não tem, por exemplo, dinheiro para dar ao professor, tem outras formas de pagar. Pode-se abrir também como chamamos, essa hipótese também. Qual tem sido o mecanismo de acompanhamento dos orientadores e dos estudantes da parte da instituição? Não é a instituição que tem que acompanhar o orientador. Portanto, o professor, o docente, está sob um juramento ético e deontológico. Cada um tem que saber se virar com essa situação. Eu sou professor e eu sou avaliado por quantos trabalhos eu oriento, pela qualidade do trabalho que eu oriento. Portanto, há uma avaliação de desempenho acadêmico, de desempenho docente e a avaliação de desempenho científico. Tudo isso entra. Portanto, cada professor deve se cuidar em termos de orientação do trabalho do fim do curso. Agora, onde é que se vê se o professor é débil ou não é débil? É no ato de defesa. Porque nós temos uma pré-defesa. Na pré-defesa nós discutimos o que está mal, o que está bem. Agora, vê-se o esqueleto do trabalho do fim do curso. Ou seja, o desenho teórico, como é que é elaborado. E daí, como é que o professor orienta o estudante a elaborar o esqueleto do trabalho do fim do curso. Agora, nós não fizemos seminários para os professores, mas nós já tivemos seminários para a elaboração do trabalho do fim do curso para os estudantes. Já tivemos. Eu lembro-me até, eu próprio também vim aqui dar um seminário, aí na altura ainda estava em Cabinda. Fizemos isso e foi em 2017, 2018, creio que o doutor Zolana também preparou um seminário para os estudantes do quinto ano, do quarto ano, sim, aqui não temos quinto ano. Não, com os estudantes nós fizemos, mas o professor, partimos do princípio de que o professor conhece a metodologia de investigação científica, deve conhecer. Supostamente agora, conhece, supostamente. É a mesma coisa que dar aula, é uma coisa, eu suponho que todo professor que está na sala de aula sempre sabe dar aula. Mas não é a realidade, doutor. Por daí, então, que me parece ser fundamental, a título de sugestão, enquanto membro do CEPSA, que a formação continuada em matérias de metodologia de investigação científica seja uma realidade, porque, infelizmente, nós conhecemos a debilidade que é em matérias de investigação científica. Aliás, isso é que está na base, por exemplo, de muitos estudantes, depois de terminar o plano curricular, não conseguirem defender, porque tem insuficiência em matérias de metodologia de investigação científica. Porque também temos a dever, por exemplo, a precedência do professor. E daí que, infelizmente, também muitos professores não têm linha de pesquisa. Também que se diga aqui de passagem. Porque não basta apenas fazer uma monografia,
né? Ou até uma dissertação para dizer que essa é a linha de pesquisa. É preciso trabalhar nessa linha de pesquisa. Penso que também isso está na base dessas várias insuficiências, né? Eu não iria por aí. Eu diria o seguinte: a insuficiência, posso não ser, eu não gosto de ser categórico, porque na ciência não há absolutismo. Uma das insuficiências que nós notamos não é realmente só por parte dos professores, é por parte dos próprios estudantes. Também não vou condenar os estudantes, mas é a realidade. Porque nós aqui demos MIC, Metodologia de Investigação Científica, ok? Para além disso, demos MIE, Metodologia de Investigação em Educação. Também demos MIPS, Metodologia de Investigação em Psicologia. Portanto, há 3 vertentes de metodologia que o estudante, durante os 4 anos, recebe. Ok? Agora, como é que ele recebe isso? Se recebe bem ou não? Isso é outro problema. Agora, o problema real, por que o estudante não consegue escrever? Não é por causa da falta de metodologia de investigação científica, mas sim por aquilo que trazem da base. Aquilo que eles trazem na base. O estudante não sabe escrever. Não são todos, mas estamos a dialogar acerca disso. Porque o estudante, quando termina o ensino médio, o estudante tem que saber, quando eu lhe dou uma página, digo, tira-me a ideia principal dessa página, ele tem que saber. Quando digo, resuma-me essa página, ele tem que saber resumir. E quando digo, esse parágrafo aqui foi escrito por Dr. Marciano, parafraseia, ele também tem que saber. Mas são essas debilidades que nós encontramos nos estudantes. Não sabem fazer. E como é que vai escrever? Se um parágrafo você não consegue escrever. A questão é do treino. É uma questão Aí de treino. está. Treino onde? Aqui. Não. Primeiro, na sala de aula com o professor e os exercícios fora, por exemplo, da escola. Daí é fundamental, por exemplo, também os vários trabalhos de campo, também que é fundamental, para ele, no fundo, também ter esse treinamento. Esse treinamento é, como é que chama? É trabalho corretivo. Sim, sim. Nós não vamos treinar aqui na universidade essas coisas, como redatar uma carta. Não. Não é aqui. Porque o professor de metodologia